Segunda aos Coríntios, capítulo 11. Preste bem atenção na palavra de Deus. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregai-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebei outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Amém? Amém. Igreja do Senhor, aí está a palavra de Deus, a palavra que liberta, a palavra que transforma o mais vil pecador. Observe, amados, que o apóstolo Paulo, ele fala acerca dos falsos pregadores, dos falsos apóstolos, dos falsos mensageiros. Até mesmo ele pede que o povo de Coríntios suportasse ele um pouco, a loucura, porque, irmãos, aleluia, o Evangelho para muitos é loucura, mas para nós que conhecemos e reconhecemos que Jesus é o Salvador, para nós é o poder de Deus. Observe que o apóstolo Paulo, ele dizia nessa segunda carta aos Coríntios, que ele era um pregador, um apóstolo zeloso, aleluia, isso com o zelo de Deus, aleluia, porque o apóstolo Paulo, ele tem preparado o povo, aleluia, como um varão, um marido, irmãos, virgem para o seu marido, a saber, Cristo. Porque, amados, quando nós estávamos no mundo, nós fazíamos coisas do mundo, nós mentíamos, defraudávamos, fazíamos coisas que o diabo gostava, mas hoje não podemos mais fazer isso. Nós temos que fazer aquilo que a palavra de Deus ordena, aquilo que Jesus quer que façamos, e nós devemos estar preparados, puro, para o noivo, para o marido, que se chama Jesus Cristo. Porque a igreja, irmãos, ela é como uma noiva. A noiva, ela tem que estar bem trajada, ela tem que estar bem preparada,
o casamento com seu noivo. Observe que a palavra de Deus, ela fala, aleluia, que assim como a serpente enganou Eva com a astúcia, aleluia, o apóstolo Paulo dizia que alguém poderia também ser enganado pela astúcia de Satanás. E quantos irmãos têm sido enganados por Satanás? Quantos hoje, em pleno século XXI, têm deixado o inimigo corromper seu pensamento? Quantos têm sido enganados por falsos pregadores, por falsos doutores, por falsos apóstolos? E nós sabemos que nós, servos de Deus, não devemos aceitar de forma alguma o evangelho corrompido. Não podemos aceitar de forma alguma o evangelho banal, mas devemos viver a palavra como ela deve ser, uma palavra pura, uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações. E ele dizia, o apóstolo Paulo, aos irmãos de Coríntios: irmãos, se alguém for pregar a vocês outro Jesus que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Você observa quantas pessoas estão sofrendo no mundo, irmãos, que antes eram crentes, tinham lá, tinha uma família, mas ali, pelo evangelho corrompido, o diabo entrou no lar, na casa, no matrimônio e destruiu. Quantos filhos, irmãos, que hoje não respeitam mais os seus pais, não respeita o seu próximo, porque receberam o evangelho corrompido. Hoje muitos irmãos, na hora do culto na igreja, são santos, mas quando saem da igreja, irmãos, são como lobos. Aleluia. Mas por quê? Porque, irmãos, eles têm percorrido em lugares que não pregam a verdadeira doutrina, a verdadeira palavra que liberta. Porque o próprio Deus, irmãos, ele diz, através de Jesus Cristo, que ele é vida, e vida com abundância. Aleluia. Amados, nós temos que ver a palavra, porque a palavra, ela liberta. Observe que o apóstolo Paulo, aleluia, que ele mesmo, irmão, reconhecia que ele não era nada sem Deus. E se ele porventura viesse pregar o evangelho que não fosse para exaltar o nome do Senhor, então inútil ele estaria pregando. E quantos irmãos que estão pregando o evangelho por dinheiro, por fama, por vanglória, né? Se vai pregar numa congregação, quer que passe o pix, né, irmão? Se vai fazer a obra de Deus, quer comer do bem do melhor, não quer sofrer. E o evangelho, irmão, não pense que é só rosas. O evangelho é espinho, o evangelho é dificuldade, o evangelho é perseguição, o evangelho, irmãos, até mesmo é afronta do inimigo. E nós
Devemos viver a palavra de Deus. Não podemos ser um mero ouvinte, e sim também um praticante da palavra de Deus, para que a gente possa receber as promessas de Jesus Cristo. Amém? Que esta palavra ela fique gravada no teu coração, porque só Jesus liberta, só o Senhor Jesus liberta. Então, que o Espírito Santo continue falando no teu coração. Amém? Shalom. Aleluia. Amém. Glória a Deus.